a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. Os frutos, Senhor, agradáveis, que possam, Senhor, glorificar o nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa aquelas pessoas que nos ouvem através da rádio, Senhor, aquelas pessoas que nos veem, nos ouvem através da net, Senhor, e sobre todas as coisas, meu Deus, confiamos que a Tua palavra não vem em vão, não vem a cair sem produzir os frutos agradáveis a Ti. Por isso, Te agradecemos, louvamos o Teu nome e Te pedimos tudo no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Na Kulugulu, há algumas palavras que eu aprendi do Zulu, depois de ter dado alguns dias em África. E nos breves minutos, é reconfortante ver como a obra do Senhor, em países nos quais por vezes sofre tanta adversidade e também nos quais muitas vezes a obra, não a obra de Deus, mas a obra que Deus nos encomenda e nos quais nós devemos ter a responsabilidade de ser coerentes com a sua palavra e produzir os seus frutos, muitas vezes a obra sofre, a melhor palavra em inglês sofre alguns setbacks, não porque a mão de Deus está curta, mas sim porque muitas das vezes o homem não é suficientemente fiel. Há muita gente que é fiel. No outro dia falava com o irmão, as mesmas palavras que uma vez também ouvi o pastor Miguel comentar. Não, mas irmão, eu sou fiel, eu disponho, sim. A fidelidade é algo absolutamente necessário, mas também faz falta a capacitação e a idoneidade. E a fidelidade dá passo à capacitação, a capacitação realiza-se por meio da nossa obediência ao Senhor, e uma vez capacitados, então somos perfeitamente idóneos para participar e colaborar com Ele em todas as boas obras nas quais Ele já de antemão preparou para que nós andássemos. Amém? Então, faz falta ser idóneo, mas só sou idóneo depois de me capacitar. E só posso capacitar-me se for fiel, se for leal, se for honrado. Amém? O título da mensagem que trago para compartilhar convosco foi uma mensagem que durante esta viagem fui amadurando e por fases e por momentos fui compartilhando com os irmãos, tomando a escritura de Paulo com o seu discípulo Timóteo, escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 4, o título é Não andeis ansiosos. As tempestades ensinam. As tempestades ensinam. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou a vossa equidade, dependendo das versões bíblicas, perto está o Senhor. O verso central é o 6 e o 7. Não andeis ansiosos, diz comigo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Diz à pessoa que está ao teu lado, não estejas ansioso por coisa alguma. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, vede como o Pai cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, não terá Ele mais cuidado então com os seus filhos? A ansiedade afoga. A ansiedade é um problema da alma humana. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, vamos repetir todos juntos, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus
pela oração e súplica, agora com muita força, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. E aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amém? Estamos aqui? Então, brevemente vamos tratar de falar sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que abruma o nosso coração. É um estado de ânimo, é um estado de espírito, nas quais da ansiedade sempre advém algo que afoga o amor de Deus, afoga a confiança, afoga a fé. E isso chama-se medo. Hoje em dia vivemos em sociedades num sistema que, para controlar e dominar a mente humana, promove o medo. Mas promove o medo de uma forma muito eloquente e muito subliminar, de tal forma que as pessoas não entendem, mas vivem atemorizadas. Vivem atemorizadas por causa da sua ansiedade. Vivem atemorizadas porque temem pelo dia da manhã. Vivem atemorizadas porque temem perder os empregos. Vivem atemorizadas porque temem falhar a Deus. Enfim, a ansiedade da alma humana gera o medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Nós temos que entender, como filhos de Deus, não podemos dar passo ao medo e ao temor. Temos que viver confiados na soberania de Deus. E a chave para viver confiados na soberania de Deus é não estar ansioso por coisa alguma. Amém? Tu provavelmente nunca pensaste, mas aquilo que gera os temores e os medos na alma humana é a sua ansiedade. A pessoa fica ansiosa por ser aceite. A pessoa fica ansiosa por tratar de atingir as expectativas que ele tem para as suas vidas, as expectativas que são geradas por meio do entorno onde vivem. Na própria igreja e da forma como é pregoada a palavra de Deus, muitas das vezes podemos gerar ansiedade nas almas, porque as almas querem alcançar certas e determinadas expectativas, certos e determinados estándares, que não entendem que somente os alcançarão por meio da graça de Deus, que é mais que suficiente para as nossas vidas. Amém? Mas há uma grande crise, por assim dizer, na alma humana para gerar a ansiedade. E no seio da igreja, não sei se tu te perguntaste bem dentro do teu interior, tu dirás, não, irmão, mas eu não sei, eu vivo confiado. Ok. Eu quero dizer-te, mediante a palavra de Deus, Paulo não dizia só, não estejais ansiosos. Jesus Cristo não adressou os seus discípulos acerca de não estáis afanosos sobre o dia da manhã, porque cada dia traz o seu próprio mal, simplesmente por um mero acaso. Porque a ansiedade muitas vezes é latente e muitas das vezes nós não somos conscientes ao estado de ansiedade em que vivemos. Amém? E depois disfarçamos, não, irmão, eu estou bem, não, confio no Senhor. Mas ao fim e ao cabo temos uma profunda ansiedade nas nossas almas, a ansiedade de ser aceita, a ansiedade de agradar. Ou a ansiedade de ser desagradável e vincular-nos em dizermos, não, se Deus ama-me assim, pois já está, é assim, ok. Deus ama-te assim, chamou-te assim, para fazer-te da forma como Ele te vê já, que é uma obra consumada. Amém? Então não quer dizer que Deus te vá deixar da mesma maneira conforme tu és. Muitas das vezes não entendemos certos e determinados paradigmas exatamente pela nossa própria mente que nos enreda, pelas nossas emoções, mas a grande parte da nossa ansiedade vem por uma única razão. Paulo escrevia de uma forma muito patente, dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Pergunta à pessoa que está ao teu lado o quanto ela está grata. Pergunta, quanto estás grata ou grato por tudo aquilo que Deus já fez por ti?
Quanto? Agora diz-lhe assim, então porquê é que estás ansioso? Porquê é que estás ansioso? Porquê? Porquê não confias no Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida? E há revelação de todo o entendimento. Porquê estás ansioso? A razão pela qual andamos ansiosos é porque, na realidade, não estamos gratos. Não nos acercamos à sua presença em ação de graças. Por isso deveríamos estar inconformes com o mundo, mas normalmente não é com o mundo, estamos inconformes com a nossa situação. Estamos inconformes e temos sempre algum tipo de queixa, algum tipo de murmuração. Inclusive, muitas das vezes voltamos em contra Deus e questionamos: e porquê me permites isto? Não te das conta daquilo que eu estou a passar? Enfim, irmãos, a grande parte das vezes pelos quais nos encontramos ansiosos é porque, na verdade, não estamos agradecidos por aquilo que já temos. Por isso sempre queremos alguma coisa mais. Sempre alguma coisa mais que é necessário para que nos satisfaçamos a nós mesmos. E isso chama-se ansiedade. Significa, eu não posso estar suficientemente grato ao Senhor e estar a desejar estar de outra maneira. Quando sou solteiro, quero-me casar. Quando sou casado, quero-me divorciar. Isto é o estado da alma humana. Eles casam-se e eles descasam-se. Aquele que entra no elevador está desejoso de sair. Aquele que está fora do elevador está desejoso de entrar. Isto chama-se ansiedade. Isto chama-se aquilo que gera o medo e o temor que há em nós. Não o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que é a reverência a Deus, que é o respeito a Deus, que é o reconhecer a soberania e a autoridade de Deus e confiar absolutamente que Ele tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Mas é o fazermos daquilo que nós chamamos a obra de Deus, a nossa própria obra, e é o fazermos das circunstâncias nas quais Deus permite que passemos com algum intuito, apesar que muitas das vezes nessas circunstâncias são aquelas que nós mais desejávamos, então rebelamos em muitas formas, disfarçamos o nosso discurso e as nossas atitudes de muita maneira, porque na realidade há temor, há medo no nosso coração. Não vivemos absolutamente confiados à sombra do Omnipotente, debaixo das suas asas, sabendo que Ele disse que a sua igreja é como a menina dos seus olhos, Ele cuida de nós. Amém? Em seguida fala sobre a paz. Eu não queria falar sobre a paz porque a paz é algo, o verso seguinte, queria abordá-lo posteriormente, mas bom, a paz que sobrepassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. No que é que tu pensas? Como é que tu pensas? Pensas bem? Pensas mal? Como é que tu pensas? Pensas como Deus pensa de ti? Pensas tu acerca dos demais? Como é que tu vês os demais? Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? O que ele estava a dizer-lhe realmente era: como é que as pessoas me veem? E eles começaram: uns Elias, e de repente vem Simão Pedro, filho de Barjonas, que é o único que declara contundentemente a revelação: tu és o Cristo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, sobre esta verdade, sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação de Jesus Cristo. Amém? Como é que tu vês as coisas que estão à tua volta? A medida como nos vemos é sempre diferente à medida que vemos os demais. A nossa vara para os demais é sempre bastante mais dura do que para nós mesmos. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho tem luz, tudo estará iluminado, mas se o teu olho estiver em trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Amém? E muitas das pessoas almejam e desejam viver em paz, mas não têm a paz, porque a paz que procuram é a paz que o mundo dá. E a paz que o mundo gera, que é um sentimento momentâneo e ocasional, não é perene. E Jesus Cristo falou aos seus discípulos, quando os deixava e anunciava que era necessário que eu fosse ao Pai. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atormente. Não temais. Significa, por muitas circunstâncias vocês vão ter que passar, vão ter que viver, mas a minha paz, aquela que eu vos dou, é aquela que excede todo o entendimento, que faz com que os vossos pensamentos estejam resguardados, guardados em Cristo Jesus. Por isso, por muito difícil às vezes as circunstâncias possam parecer, por muito esquisito que nós pensemos, e porquê é que eu estou nesta situação de conflito? Não, será que não posso ter paz? A paz não significa ausência de conflitos. A paz encontra-se no meio dos conflitos. Porque se nós temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, podemos passar por qualquer tipo de conflitos, porque é essa paz a que nos resguarda. Não é a nossa definição de paz, é a paz de Deus. A verdadeira paz somente é produzida nos nossos corações quando nós reconhecemos totalmente a soberania de Deus e podemos dizer, apesar de todas as coisas, apesar desta dificuldade, apesar desta circunstância, eu sei que Tu és soberano e que todas as coisas operam para bem daqueles que amam. Vocês conhecem este verso? Amém? Quantas vezes é que o entoamos? Quantas vezes? Quantas vezes diria eu que nós usamos a palavra de Deus em vão, sem essência de alma? Os pensamentos é algo que eu irei compartilhar. Mas, irmãos, na realidade, a paz deve conduzir-nos sempre à obediência, à confiança e nunca jamais à aflição, ao temor, a vivermos inquietos. Porque a paz faz-nos estar confiados que realmente Deus vai sempre guardar aqueles que chamou, aqueles que diante da criação do mundo Ele já tinha destinado como um propósito divino para as nossas vidas. Amém? Amém? Então, queria que abríssemos em Romanos 8, só no verso 31, para fazer a pergunta que Paulo fez. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, força lá vocês. Vocês conhecem este verso também. Como é que é? Se Deus é conosco, era bom que isto fosse real na tua vida. Significa que a paz que excede todo o entendimento guardaria o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Então, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem contra nós? Em seguida, no verso 32, diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Agora, vamos fazer esta pergunta, todos juntos. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Ok, acompanha-me aqui o raciocínio por um momento, ok? Este mero raciocínio. Se Deus nos deu o seu Filho amado, amém? Ele enviou o seu Filho amado à cruz do Calvário a pagar, a cancelar todas as nossas dívidas. Diz, as minhas dívidas estão canceladas. Não vou ser penhorado. Só se for pelas finanças. Então, por que andar inquieto? Então, como não nos dará também o mesmo Pai que nos deu a coisa mais preciosa que tinha, não nos dará também com Ele todas as demais coisas? As coisas é algo muito amplo. Em seguida, Paulo começa a falar acerca de coisas. E diz, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, que surgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E começa a enumerar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, sempre num tom a questionar-nos. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora os versos 37 e 38 que nós conhecemos, vamos todos juntos. Amém? Em todas estas coisas. Que coisas? Espera. Agora eu pergunto. A que coisas está a referir Paulo?
A que coisa está? Porque aqui já ele começou por dizer, no verso 31, que diremos, pois, a estas coisas? E aqui aparecem as coisas. Em seguida ele começa a enumerar as coisas. Quais são essas coisas? Fome, perseguição, nudez, tribulação, angústia, aflição. Agora, há dois tipos de angústia e de aflição. Há a angústia exterior a nós mesmos, que nos faz vivenciar em meio de tantas e tantas circunstâncias que muitas vezes são adversas, mas pelas quais nós temos que as passar. E há a angústia e a aflição interna do nosso coração que evidencia que não vivemos na paz de Deus, que guarda os nossos corações e que excede todo o entendimento. Amém? Então Paulo continua a dizer, porque estou certo. Na versão amplificada da Bíblia diz, estou certo para além de qualquer dúvida. Ou seja, qualquer dúvida que possa surgir, eu estou absolutamente convicto, certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, porquê ansiamos? Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, para ilustrarmos, 20 minutos já vai, Marcos, a partir do verso 35, depois de Jesus ter compartilhado acerca da parábola da semente, a parábola do grão da mostarda, depois de ter falado acerca da parábola da candeia e da parábola do semeador, ele entra num barco, sendo já tarde, e diz aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Ok, até aqui vocês vivenciaram certas e determinadas coisas, mas agora é necessário ir mais para além, para o outro lado, além deste lado, além desta circunstância, além daquilo que tu estás a viver, é necessário, diz comigo, aponta-me a passagem para outra margem. Todos? Não conhecem essa música? Vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Há algo mais para além disto. E diz, no verso 36, eles deixaram a multidão, levaram-o consigo assim como estava no barco, e havia com ele outros barcos, não estavam sozinhos. Às vezes o que acontece é que nós temos um pé no barco onde está o Senhor e temos outro pé noutro barco. E então fazer aquela ginástica de equilíbrio é complexa, a não ser quem tenha aquelas aptidões físicas para encontrar esse tipo de equilíbrio, mas mais tarde ou mais cedo haverá sempre uma ruptura, porque não podemos estar em paz com Deus e com o mundo. E se levantou uma grande tempestade de vento, diz comigo, levantou-se uma grande tempestade de vento. Ok? E as ondas batiam dentro do barco. Dentro do barco, faz assim, dentro do barco. Dentro do barco. Tinham sobrepassado a couraça da nossa indiferença e tinham entrado para dentro do barco. Era algo incrível. De modo que já em si ele, porém, estava na popa, diz comigo, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe e perguntaram-lhe, mestre, não se dá que pereçamos? Senhor, mas tu não vês a minha situação? Senhor, mas eu oro, Senhor, e eu peço-te esta... Tu disseste-me que concederias todas as petições do meu coração. Mas, Senhor, mas isto nunca mais, Senhor, não me respondes a esta oração. O que é que se passa aí agora em cima? As ondas não batem só contra o barco, senão que já estão dentro do barco, Senhor. Não te dá que pereçamos? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te, soou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, porquê ainda sois tímidos? Porquê temeis, dependendo das versões bíblicas que tenhais? Ainda não tens fé? Encheram-se então de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Fazemos um exercício e vamos ao Antigo Testamento e vamos ao livro de Jonas. Duas ilustrações muito rápidas para ver se eu em 15 minutos consigo fechar isto. Ok? E Jonas, filho de Amitai, Deus diz-lhe, vai, levanta-te à cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor,
foi até Tarsis, achou um navio que para lá dirigia-se, pagou a sua passagem, desceu para ele, para ir ter com eles a Tarsis, fugindo da presença do Senhor. No verso 4 de Jonas, capítulo 1, diz assim, diz comigo, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar-se. No verso 5, e gostava que tu sublinhasses, e tendo-se deitado, dormia, diz comigo, dormia um sono profundo. Jesus ia na popa e fazia o quê? Com a sua cabeça recostada na almofada, o que é que fazia? Dormia. Não um sono profundo, dormia. Jonas dormia um sono profundo. 2 tipos de sono. Que sono é que tu tens? Jesus tinha um sono confiado. Sabes porque é que Jesus tinha um sono confiado? O barco estava a abanar, estava vento, ondas, vento e ondas, circunstâncias adversas à tua vida, mas Jesus dormia confiado. Sabes porquê? Porque Jesus, para além de qualquer dúvida, sabia que estava no lugar certo, no momento certo, à hora certa. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é connosco, quem contra nós? Começa a fazer sentido a Escritura? Começa a casar? Estamos aqui? Começamos a puxar um bocadinho da massa cinzenta, começa a fazer sentido? Mas como é que é possível? Se parecia que o barco ia afundar e como é que eu posso dormir? Eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo? Se eu não valo por mim, quem é que se vai valer de mim? Que Deus é que tu confessas? Agora, Jonas tem outro tipo de sono. Jonas dormia um sono de... Adivinhem? Há que fazer isto? Não. Senhor, para depois, eu não quero, vou para ali. Vou dormir uma soneca, dormir um sono profundo, um sono de complacência a Ele mesmo. E há muitas pessoas que dormitam um sono profundo porque vão de encontro à vontade de Deus para as suas vidas. Deus diz, vai para Nínive. E eles dizem, não, vou para Tarsis. E mete-me, pago o bilhete do barco. Cuidado, que tenho que pagar o bilhete do barco. Mas vou dormir bem lá no convés. Profundamente. Vou tratar de ignorar todas estas circunstâncias, mas principalmente vou tratar de ignorar a voz de Deus para a minha vida que me mandou ir a Tarsis. E eu vou para... a Nínive. E eu vou para Tarsis. Dormir não é um estado físico. A palavra de Deus continuamente fala acerca de dormir. Diz a palavra de Deus em Mateus 13:24, quando Jesus propôs uma parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no trigo e retirou-se. E o joio crescia com o trigo. E a ansiedade começou a encontrar lugar como joio e a roubar-lhe a presença, a roubar-lhe o lugar, a confiança em Deus. Amém? Mas todos temos que viver e passar por muitas tempestades. Quantos é que acreditam que vamos ter que passar por tempestades? Há uns que dizem parte de sofrer, e Paulo não. Paulo dizia escrituralmente, sofre penalidades como um bom soldado de Jesus Cristo. Ainda não encontrei a palavra parte de sofrer na Bíblia. Mas sofre como um bom soldado de Jesus Cristo, está bem escrito e bem patente e bem literalmente. Mas os discípulos diziam, mas Senhor, como é que é isto, Senhor? Como é que é isto? Tu agora metes-nos neste barco, tu meteste-nos aqui, disseste que estarias connosco, que nos guardarias, andaste-nos a apregoar acerca do reino de Deus, falaste da parábola do semeador, da candeia. Senhor, e agora no meio disto tudo até aqui, isto tinha sido glorioso, Senhor. Mas de repente metes-te no barco com a gente, no meio de outros barcos, e subitamente tu estás a dormir
e encontramos numa tempestade tremenda. Agora, eu quero falar uma coisa aqui acerca das tempestades muito rapidamente, é que as tempestades externas não são nada comparadas com as internas. Grande parte das tempestades que nós vivemos, diz comigo, sou eu que as crio. E eu quero falar assim, de umas formas em conforme tu crias tempestades. Sabes como é que tu crias tempestades? Há pessoas que são peritas a criar tempestades. Têm a língua bífida pelas palavras que nós falamos. É uma maneira como criamos tempestades. Palavras que nos saem com ira, onde aquela escritura de Paulo diz, não, temos um espírito de... Alguém me recorda esta escritura que foi isso? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, domínio próprio, amor. Então o que é que acontece quando nós não referiamos as nossas palavras e falamos com palavras de ira, com palavras de dúvida, com medos? Essas palavras causam grandes tempestades. Não a nível, muitas vezes, externo, mas quase sempre a nível interno. Em Provérbios 6,2 diz assim, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Há pessoas que perguntam, mas porquê é que eu me encontro nesta situação? Tu mesmo. A palavra de Deus ensina-nos que na nossa língua podemos, com a nossa própria língua, proferir bênção e... Podemos proferir vida e morte. Porquê é que me encontro no meio desta tempestade? Enredaste com as tuas próprias palavras, caro amigo. Lamento informar-te, mas praguejaste tanto que fostes fazendo uma teia à tua volta. Enredaste. Acerca das palavras ditas, em Eclesiastes diz, 5:2, não te precipites com a tua boca nem com o teu coração, nem se apressura a pressionar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. No verso 6, mais adiante do mesmo capítulo 5, diz, não consintas que a tua boca faça pecar tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, engano, ergo. Ai, Senhor, isto foi um engano. Não era bem isto que eu queria dizer. Lamento, já dissestes, as tuas palavras enredam-te. E então a tempestade, as ondas, começas a criar ondas. As ondas do enredar. A outra, a forma em como tu reages, diz comigo as reações. Como é que tu reages às circunstâncias da vida? Como é que tu reages? Já sabemos quando as coisas correm bem, é tudo. É ou não é? Tudo porreiro. Mas quando as coisas não correm tão bem? Quando as coisas não correm como tu queres? Senhor, faça-se a tua... Alguém? Às vezes eu tenho brancas. Senhor, faça-se... Quem? A tua vontade... assim nos céus como na terra. Mas Deus só pode fazer a sua vontade quando tu abdicas da tua. O que é que parece? A gente diz, Senhor dá-me, Senhor faz-me, Senhor para aqui, Senhor... podemos, todas as coisas. Não será que Jesus Cristo com Ele não nos dará também todas as coisas? O que é que nos separará do amor de Deus, morte, angústias? Há só uma coisa que nos pode separar, não do amor de Deus, mas pode alejar-nos do amor de Deus. Não aquele amor incondicional que Ele tem para connosco, mas o amor relacional que nós devemos ter para com Ele. E isso é a nossa vontade. O que é que fez Jonas? No seu sono profundo? O que é que é o sinónimo do sono profundo de Jonas? O afastar-se da vontade de Deus. Por outras palavras, Jonas estaria a dizer assim, bom, Senhor, eu considero a tua palavra, as tuas afirmações, no entanto, seja feita a minha vontade, não sei se no céu, mas pelo menos aqui na terra. Então agora não estou disposto a ir a Nínive. Então vou embarcar para Tarsis. Vou embarcar para a minha própria vontade. Então a forma em como nós reagimos às circunstâncias que estamos a vivenciar faz com que criemos ondas e ventos no nosso interior, que muitas das vezes podem inclusive exteriorizar-se e então fazer com que a tempestade, muitas das vezes que existe, nós dizemos as circunstâncias são controversas.
isto, o mundo é assado, o mundo é cozido, mas a tempestade que lá está fora não me toca. A tempestade que cá está dentro é que me derruba. Como reage? Jesus Cristo disse: estais cansados, estais fatigados, estais cansados da religião, é o que está escrito na versão, a mensagem da religião: venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Há pessoas que dizem: não, eu quero viver. Pois aprenda a viver a vida de Deus. E deixa de viver a tua vida. Só iremos experimentar a verdadeira vida quando vivermos a vida que Deus determina para nós. Não a nossa interpretação dessa vida, senão declaradamente a vontade que Deus determinou de antemão para nós. Só aprendemos a viver a vida no momento em que não tememos, porque não temos ansiedade, porque a paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? São coisas claras. O que é que cria ondas e tempestades? Ouvir as vozes erradas. Murmurações. Hoje em dia somos bombardeados com boas mensagens ou com más mensagens. Grande parte do dia estamos a ouvir más mensagens. Tudo está mal, o país está mal, a crise está mal, o mundo vai arrebentar. E onde é que está a mensagem do Evangelho? Ouvir a isso faz com que criemos ondas internas, tempestades internas no nosso coração. Em cima damos lugar a comentários fora de tempo. Damos lugar a nós ouvirmos o que alguém já germinou como a primeira causa de criar ondas e tempestades no nosso meio, que são palavras fora de tempo, destemperadas. Palavras sem sal, palavras sem luz, palavras sem vida. Palavras que saem de um sepulcro branqueado. Palavras que não têm essência. Palavras que carecem de vida. Palavras que tecem morte. E nós ouvimos. Eclesiastes 7, 21 ao 22 diz: não fiques bisbilhotando da conversa dos outros. E se a fofoca for acerca de ti, e se falarem acerca de ti, porque é que estás a escutar o que é que os outros dizem? Imagina-te que eles estão a falar acerca de ti. Há pessoas que gostam de ouvir todo o tipo de conversas e enredar-se nessas conversas. Não seria melhor não ouvi-la? Vais dizer que nunca falaste mal de ninguém pelas costas? Há algum justo no nosso meio? Há algum justo no nosso meio? Então, ouvir as vozes erradas, atentar às mensagens erradas, é criar uma tempestade. É criar uma onda, outra onda. Um vento, outro vento. E em cima viramos e dizemos: Senhor, mas agora tu estás a dormir, não te dá que parece que parecemos, mas tu é que criaste a tempestade. Outra forma de criar ondas é as nossas expectativas. Nós esperamos certas e determinadas coisas da vida. É bom de certa maneira, estar a ter esperança, a esperar coisas boas. Mas às vezes nós damos asas à nossa ilusão, não é? Imaginação e ilusão. Então, quando Deus diz: olha, vou comissionar-te a certas e determinadas missão, tu começas já, a tua mente e o teu coração começam a criar uma expectativa. Uma expectativa do que aquilo será. Não, aquilo vai ser tudo uma maravilha. Ai, que bênção, que glória. E arrancas com essa expectativa. E de repente, quando chegas àquela missão, subitamente acontecem coisas que não estão de acordo às tuas, diz comigo, expectativas. E isso começa a gerar uma onda de ansiedade no teu coração. E começa: mas como é que é isto? Estava à espera de uma coisa e sucedeu outra. Mas é que disseram assim, disseram assado. A palavra de Deus diz: não vos surpreendeis quando estejais sob prova. Mas vamos lá ver uma coisa. Quando é que nós ainda não entendemos que nós não temos luta contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades? Significa que cada dia que nos levantemos, as nossas expectativas têm que ser uma expectativa de batalha. Temos de tomar toda a armadura que Deus nos deu para poder enfrentar a cada dia o seu próprio
mal, e repousar sobre Jesus Cristo, porque por meio dele já temos a vitória. Há aqui uma grande vantagem na vida cristã. A batalha temos que a travar, mas a vitória já está dada. Agora, o que não podemos é pensar, mas agora esta situação, esta expectativa, mas é que tu disseste. Sim, mas o que se diz, aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Amém? Mas há muitas coisas que nós propomos no nosso coração, que nós expectamos com as nossas mentes, e que por algum tipo de vicissitude, achas que os discípulos estariam à espera de sofrer uma tempestade ali, no barco, a irem à outra margem? Pensas que sim? Eles iam com Jesus, iam com o Mestre, subiram para o mar. Entendamos uma coisa, grande parte dos discípulos, um bom número deles, eram especialistas em embarcações. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O que é que fizeram? Reclamaram ao Senhor. Então, mas a ti agora, tu não vês que a gente está a aparecer? Podia ser 7 causas, mas vou só 5. Mas teriam que ser 7, porque normalmente as ondas na costa, e agora está um belo dia de manhã e estavam ali os surfistas todos a surfar. E normalmente o surfista senta-se à espera do 7. E o 7 começa a entrar. Normalmente são em números 5, 7 ondas, podem ser mais, mas nomeadamente entre 5 e 7 ondas. E a 7ª onda, apesar que muitas das vezes parece que não tem uma grande dimensão, é a onda que vem com mais força, vem com mais massa de água, que permite que a prancha ande com uma maior propulsão pela força que traz o mar. E a última de todas que eu vou falar esta manhã, a última causa de criar muitas e muitas tempestades na nossa vida, de que nós criamos muitas ondas e muitos ventos, que nos afetam a nós e a todos aqueles que nos rodeiam e aqueles que nos são mais queridos, é a vergonha. Mas é uma vergonha? Sim, é vergonha. Todos nós temos sempre alguma coisa que esconder. E grande parte das vezes temos vergonha de abrir o nosso coração, confessar as nossas faltas. A palavra de Deus diz: confessai-vos uns aos outros e orais uns pelos outros, porque o coração do justo tem poder na sua ação. Amém? A vergonha é a mestra das ondas, a última onda do 7. Muitas vezes as pessoas andam ansiosas porque querem esconder alguma coisa. Querem esconder o seu estado de espírito. A gente pergunta às pessoas: tal estágio? Estou bem. Sim, estou um bocado. Mas eu sei que tenho a vitória. É raro falares com alguém que realmente exponha o seu estado de ânimo e confesse verdadeiramente: estou nesta situação, estou noutra situação, preciso de ajuda, preciso de ânimo, preciso que ores por mim, preciso que me dês uma palavra, preciso que me corrijas, preciso que me isso. É raro, porque as pessoas têm vergonha. A vergonha causa muita ansiedade, a vergonha causa medo. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão dizer quando souberem que afinal eu não sou bem assim como pareço ser? Isso é vergonha, vergonha escondida. E a vergonha, ao contrário da convicção de pecado, a vergonha cria-te um estado completo de paranoia. O que é que os outros pensam de mim? Pensas que a pessoa que te ama, afinal não te ama? Pensas que dizem aquilo e aquilo que estão-te a dizer não é bem aquilo, temos segundas intenções? Há pessoas, quando a gente fala com elas, pensam sempre que a gente está a dizer outra coisa. É esquisito. Às vezes tem que dizer às pessoas: espera uma coisa, aquilo que eu estou-te a dizer quero literalmente dizer aquilo que as palavras querem dizer, ok? Se não as conheces todas, vais ao dicionário. Às vezes a mim faz-me falta ir ao dicionário porque faço contribuições para o dicionário. Mas as palavras querem dizer aquilo que elas querem dizer, não há nenhuma segunda intenção. Amém? Quando andamos em luz e somos filhos da luz, temos que proferir palavras diretas, não palavras indiretas, não palavras com segunda intenção. Aquele que tem vergonha escondida continuamente pensa com paranoia, pensa que estão a julgar, pensa que sempre estão a falar acerca dele, pensa que tudo roda à volta dele. Eu sou o centro do mundo. A mim ninguém me quer. A mim ninguém me compreende. No seio da Igreja de Deus há um montão de incompreendidos. Então eu não entendo
O que é que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Se Ele perdoou todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, significa que Ele compreende perfeitamente as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas iniquidades, as nossas sujidades, tudo em Hades. E ainda assim olhou para nós e disse, ok, vale a pena dar a minha vida por estas pessoas. Vale a pena dar a minha vida por estas almas. Então eu não sei porque é que temos de ter medo, porque é que temos de ter vergonha. A convicção mostra-nos quando nós estamos errados. Mas também nos dá a percepção daquilo que temos que fazer para emendar os nossos caminhos. Enquanto a vergonha não. A vergonha só te faz sentir mal, mas nunca te dá a chave que tu necessitas para emendar os teus caminhos. Ondas. Ondas e mais ondas e mais ondas. Até que encontramos os discípulos a ter o tipo de reação que nós predominantemente teríamos, que era dizer, mas Jesus, no meio destas ondas todas, tu estás a dormir, não te dá que nós pereçamos? Ok. A grande diferença é que Jesus acorda e não lhes tece um grande sermão acerca da confiança, não é? Acerca de dizer, Jesus podia ter acordado e ter dizer, mas o que é que nós faríamos quando... então, mas não sabes que eu estou aqui? Mas tu não sabes que eu tenho toda a autoridade? Mas vocês já ainda não aprenderam comigo? Essa muitas vezes seria a nossa reação. Afirmar-se, Jesus levantou-se e disse ao vento, disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o que é que aconteceu? Cessou? Ok? Tempestade e o vento. Agora aqui, vejamos o que é que acontece. Até então, eles temiam por causa da tempestade. A partir dali, temeram porque disseram, quem é este? Repara que eles andavam todos os dias com ele. E Jesus, somente com 2 palavras. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus é autoridade para que nós falemos a nós mesmos. Nós queremos falar aos demais, mas tens de ter autoridade para falar a ti mesmo e aquietar a tua ansiedade, aquietar a forma como tu geras as ondas, aquietar as palavras incorretas que dizes, aquietar os teus ouvidos para que possas ouvir as palavras de vida e não ouvir as palavras de morte. Aquietar o teu coração de forma a que possas dizer, eu creio para além de qualquer dúvida que nada, nem esta onda, nem outra onda, nem outra onda me separará do amor de Deus. Amém? E então eu tenho comigo a paz de Deus que excede todo o entendimento e guardo os meus pensamentos em Jesus Cristo. Mas eles encheram-se de medo. Há aqui uma coisa que é uma vertente que nós não podemos evitar. Não podemos evitar as tempestades. As externas não, mas podemos evitar as internas. Se nós temos vitória sobre as nossas próprias tempestades, muito simplesmente poderemos passar com toda a confiança por toda e qualquer tempestade. Porque é necessário que através de muitos padecimentos, muitas tribulações, passeis para que possais entrar ao reino dos céus. Ele não prometeu que a viagem iria ser a autopista, peagem grátis e sempre até lá. Ele disse que é necessário que através de muitos... Então não te surpreendas. Não te surpreendas, não digas, Senhor, não te dá que a gente estamos... Não vês a minha situação, Senhor? Mas não vês. Mas porquê é que tu dormes? Jesus não estava indiferente. Jesus nunca está indiferente. Tu é que passas muito tempo indiferente à vontade de Deus para a tua vida. Tu é que, apesar que muitas vezes estejas fisicamente desperto, estás a dormir um sono profundo, porque em vez de ter ido para Nínive, não te gostou da mensagem e quiseste ir para Tarsis. É hora que realmente possamos levantar-nos como igreja e confiar individualmente e corporativamente na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. E que possamos passar pelas tempestades. Confiadamente com Jesus. Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, a sua palavra é suficiente. Se Ele disse que nos levaria por elas, chegaremos ao outro lado. A meta final é o outro lado. Como é que vamos dissipar as nossas dúvidas, os nossos medos? Muito simples. Ora a Deus, com todas as súplicas, e que sejam conhecido
todos os teus pedidos diante do altar com ação de graças, principalmente estando agradecido por tudo aquilo que Ele já fez. E não ponha jamais em causa aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está a fazer ou aquilo que Ele fará. Porque quando tu começas a questionar, estás a pôr em causa a sua autoridade, a sua soberania, tudo isto era acerca da confiança, era acerca da fé. Mas Jesus permitiu aquela tempestade porquê? Para prová-los? Nós pensamos que continuamente estamos a ser postos à prova. Deus permite as tempestades com um único propósito. Ensinar-nos. Ensinar-nos a confiar. Ensinar-nos a descansar. Ensinar-nos a exercitar a sua paz que excede todo o entendimento. Algumas coisas vêm provar-nos, claro que sim, mas grande parte destas situações que Deus permite que venham às nossas vidas são simplesmente para ensinar-nos a confiar na soberania, ensinar-nos a pôr em prática a sua paz, não a nossa paz, não aquilo que nós pensamos, e a guardar os nossos corações nele e todos os nossos pensamentos. Porque então faz-se real o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repara, Jesus Cristo estava a preparar os seus discípulos. Ele já não teria muito mais tempo com eles. Ele disse-lhe, é necessário que me vá. É necessário que eu vá ao Pai. E eles turbaram-se. Ficaram, mas agora ele se vai, como é? E muitas das vezes, Jesus não estava a prová-los, Jesus estava a prepará-los. Jesus estava a ensiná-los que era necessário que eles passariam por muitas tempestades. E era necessário que confiassem. Era necessário que a sua fé fosse evidente, fosse real, não meramente quando ele estava, mas repara, ele quando anunciou aos seus discípulos, queria deixá-los, o que é que lhes disse? Não vos deixarei sós. Eis que vos deixarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. O Consolador. Nós, hoje em dia, não temos Jesus fisicamente conosco. No entanto, temos conosco o Espírito Santo de verdade, que nos guiará por meio de todas as tempestades, nos guiará à única verdade que é revelada em Jesus Cristo e a sua obra consumada na cruz do Calvário. Amém? E então, por terminar, em João 16, diz a palavra de Deus, 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Amém? Em Tiago diz, quando tenhas que pedir alguma coisa, pede ao Senhor com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Quando tu dás espaço à dúvida, significa que há ansiedade. Então não só estás a gerar uma grande tempestade, senão que tu mesmo estás a ser uma onda dessa própria tempestade. Significa que alguém vai levar contigo a onda. Amém? És uma onda que és levada. Não por todo o vento do Espírito, mas todo o vento das circunstâncias da vizinhança. Então alguém vai levar com a onda, e essa onda provavelmente terá um número próprio. Assim que toma as tempestades como um quadro que Deus desenha à tua frente, simplesmente para ensinar-te, para tomar a oportunidade de que tudo aquilo no qual tu defendes que crês se faça real em ti e manifestes, pois, os frutos do Espírito Santo, que é aquilo que evidencia que somos filhos de Deus e não os dons. Tendo por motivo gozo, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. É tremenda. Jesus terminou por dizer aos seus discípulos, tenho-vos dito todas estas coisas, porque no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Vamos pôr de pé por um momento. Jesus venceu ao mundo para fazer-nos vencedores. Amém? Assim que não estejas ansioso, fecha os teus olhos por um só momento, enquanto os irmãos do louvor sobem aqui, e fala contigo mesmo. Porque Jesus simplesmente vai usar todas as circunstâncias, todas as tempestades, quer as externas, quer as internas, para que Ele possa manifestar em ti a sua soberania, para que tu possas aprender a confiar para além de qualquer dúvida, para que tu realmente possas fazer firmes afirmações de Paulo, que nada nem ninguém nos separará, não só do amor de Deus, mas também do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Tu crês que em Jesus Cristo é possível?
Olha bem para ti, para o teu coração, fecha os teus olhos. Jesus Cristo deu-nos a autoridade de ser chamados filhos de Deus. Não para ter autoridade sobre os demais, mas para termos autoridade sobre nós mesmos. Aqui que eu não vos he deixado um espírito de cobardia, mas um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Para que tu fales às tuas tempestades. Para que tu digas à tua ansiedade: quieta, cala-te, e que se faça bonança e possas provar o verdadeiro viver em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos aí onde estás. Levanta as tuas mãos ao céu e diz: Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque, meu Deus, tomo nas minhas mãos as circunstâncias para querer ultrapassá-las por mim mesmo. Senhor, e nesta manhã, Senhor, quero pedir-te, meu Deus, que pela tua graça tu avives em mim o fogo do dom de Deus que uma vez me foi imposto por imposição de mãos. Tu derramaste sobre mim a vida, Senhor. Perdoa-me, meu Deus, pelas tempestades que eu gero no meu coração. Perdoa-me, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Sei que Tu és o bom mestre. Sei, meu Deus, Tu estás sempre no momento certo, na hora certa, com um desígnio e um propósito certo para a minha vida. Eu agradeço-te, Senhor, por todas as coisas, meu Deus, que já passaram na minha vida. Aquelas que me foram mais agradáveis, meu Deus, e aquelas que me foram mais penosas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo agora, pelo presente. Obrigado pela tempestade. Obrigado pela bonança. Eu sei, meu Deus, que nada nem ninguém me separará do Teu amor. Assim que no nome de Jesus Cristo eu te rogo, Senhor, que a Tua paz, que sobrepassa todo o entendimento, guarde o meu coração. E que os meus pensamentos, Senhor, estejam guardados, estejam continuamente em Ti, Cristo Jesus, e na Tua obra consumada da cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor pelo Teu mérito, pela Tua vitória da cruz do Calvário. Assim que no nome de Jesus Cristo repreendo toda a ansiedade, repreendo, meu Deus, todo o medo, todo o temor, Senhor, e que o único temor que eu guardo no meu coração seja a reverência à Tua presença, a reverência à Tua voz. Se é a Nínive que Tu envias, a Nínive eu irei. Dá-me a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua graça é tudo aquilo que me é mais que suficiente. Assim que obrigado, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor aí onde estás.